Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula do módulo de biossegurança. Meu nome é Larissa Silveira e eu vou estar com vocês nessa segunda aula. A primeira aula foi bem longa, eu sei que é um assunto um pouco cansativo, é muita coisa que a gente tem que fixar, mas é um assunto muito importante, né? Como vocês já viram, a gente tem se adaptado. Mais uma vez gostaria de agradecer à escola por estar proporcionando essa adaptação para que a gente continue o fluxo do nosso estudo. Mas nós temos que entender muito bem o módulo de biossegurança porque ele vai nos ajudar, como a gente viu na última aula, a nos proteger, a proteger nossos pacientes e a comunidade de forma geral. Então vamos dar continuidade a esse módulo. Nas terças-feiras a gente também marca um encontro para tirar as dúvidas, então vão anotando tudo que vocês tiverem de dúvida para que a gente possa sanar juntos na nossa aula, no nosso bate-papo online, tá certo? Então vamos lá. Quais os cuidados são necessários para promover a proteção do ambiente de trabalho? A gente vai começar aí no slide 50, tá? Que a gente já viu um pedaço na última aula e vamos terminar essa segunda aula de biossegurança. Então, quais são esses cuidados necessários para promover a proteção do ambiente de trabalho? Então, tem aí nessas caixinhas azuis, quais são as principais questões que a gente precisa estar atento no dia a dia. A primeira delas, carteira de vacinação atualizada. Pessoal, isso daí, é algo super necessário, tá? Sem isso, não dá pra gente trabalhar. Então, a carteira de vacinação atualizada é muito importante, porque a vacina está aí para nos proteger. A gente tem falado bastante sobre vacinação, imunização, e as vacinas estão aí para nos proteger de doenças muito sérias, né? Então, a gente vai ver depois, daqui a 2 slides, a gente vai ver o rol de vacinas que a gente precisa estar sempre na nossa carteirinha, tudo atualizado. A da influenza a gente toma todo ano, então a gente vai ver bem direitinho isso mais para frente, tá certo? Outro tópico que é muito importante, que é super prático, a gente pode fazer tranquilamente no nosso dia a dia, a gente só precisa ter ética, né? Disposição para estar fazendo isso, que é a lavagem de mãos antes e após os procedimentos, tá? Então, nas aulas práticas, a gente vai ver bem direitinho como funciona essa parte, tá? Mas a lavagem de mãos, ela precisa ser muito específica, a gente precisa tirar os nossos anéis, pulseiras, tudo que a gente tem de adorno, né, de adereço, e tá lavando cada pedacinho da nossa mão, o dorso da mão, entre os dedos, as unhas, os pulsos, os polegares, as palmas, cada cantinho da nossa mão tá cheio de contaminação, né, cheio de bactérias que vão proporcionar a contaminação. Então a gente precisa estar higienizando de forma adequada a nossa mão, não é só uma lavagem assim rapidinho por cima, tá tudo ok, não. A gente precisa ter consciência que as nossas mãos transmitem muitas sujidades, tá? As bancadas, o ambiente de trabalho que a gente está, um ambiente altamente contaminado, tá certo? Então a gente precisa estar com a nossa lavagem de mão correta. Antes do procedimento, descarta a luva, após o procedimento, coloca uma outra luva, faz a higienização, lava de novo e coloca um novo parzinho de luvas, tá? Então é um procedimento mais chatinho no dia a dia, a gente lava a mão diversas vezes. Já tiveram até algumas entrevistas nessa questão da Covid nos hospitais, que a mão de médicos, enfermeiros, dentistas estavam super ressecadas de tanto que o pessoal colocou em prática, por medo. Mas a gente esquece que no dia a dia nosso trabalho também está envolvido doenças que são transmissíveis, né? Então a gente precisa ter essa consciência no dia a dia, e não só as doenças que são transmissíveis, mas em relação ao próprio paciente e a gente, né? Essa questão de sujidade, de contaminação. Então a gente precisa estar com a lavagem de mão ali fixa na nossa cabeça, que é um procedimento muito importante. O uso correto de EPIs, dos equipamentos de proteção individual, que a gente também viu na última aula, em relação a jaleco, em relação a óculos de proteção, ao gorrinho, né? Máscara, a luva, sobreluva, tá com esses equipamentos de forma correta, cobrindo a orelha, cobrindo aqui o nariz. Quantas vezes nessa pandemia eu vejo o pessoal que é mais leigo, ou até os profissionais de saúde com a máscara aqui aparecendo no nariz. Então não pode, tá, pessoal? Prender os cabelos é muito importante, as meninas aí principalmente, os rapazes que têm o cabelo maior, prender o cabelo aqui embaixo, cobrir com a touca, o gorrinho, toda a parte do cabelo, orelha, aquele fiozinho que fica para fora, encaixa. E é até feio para o paciente, quando a gente está numa clínica
né, que a gente tem alegria em trabalhar ali, tem orgulho daquele trabalho, a gente não quer estar aparecendo com um equipamento de proteção individual de qualquer jeito, né? Tanto pela ética quanto pela sua própria performance ali perante ao paciente. É feio para o paciente ver o dentista ou o auxiliar com o equipamento todo bagunçado. Hoje as pessoas elas aprenderam muito mais sobre isso. Então a gente tem que ter cuidado, não só pelas pessoas, como eu já falei e repito, a gente tem que ter ética em relação a isso, né? Uma ética profissional. Mas, além disso, a imagem que passa do profissional para o paciente. Eu não gostaria de ser atendido por um dentista que viesse com o cabelo todo para fora da touca, ou com jaleco sujo, ou que chegasse atrasado. Eu não gosto de ser atendida assim. Então, quando a gente vai atender, a gente também precisa passar essa postura para o nosso paciente, tá? Então, o uso correto do EPI, além dessa questão da biossegurança, tem a questão da imagem mesmo que a gente passa para o paciente, tá certo? No próximo tópico é uma complementação cabelos protegidos e presos, para deixar bem evidente essa parte, porque várias vezes, depois de anos de profissão, trabalhando com pessoas, colegas que têm anos de profissão, eu já vi várias vezes a pessoa na pressa colocar a touca de qualquer jeito, ir sem jaleco para a sala. Não é correto da perspectiva da biossegurança e nem da visão ética da profissão, tá bom? Adequada desinfecção do consultório. Gente, isso é muito importante. A gente chama essa manobra de desinfecção de fricção tripla. A gente faz a desinfecção das bancadas, pode ser com gás e álcool, 3 vezes sobre cada superfície, né, daquele espaço que a gente está trabalhando. A gente precisa não só desinfectar o consultório com a desinfecção, né, tripla, essa fricção tripla, mas também as áreas comuns. O consultório precisa ser limpo, desde o ar-condicionado, que precisa ter um laudo de limpeza, né, no consultório, a Anvisa cobra isso, até a superfície do chão do consultório, passar pano no chão, limpar as bancadas, trocar o Magipac, né, que a gente coloca ali para proteger as áreas, trocar, não é um só e passar o dia inteiro ou a semana inteira, não. Cada paciente precisa ter uma descontaminação daquela área. Tá bom? Relembrem, se coloquem na posição do paciente, se coloquem como se estivessem atendendo um pai, uma mãe, a de vocês, tá certo? Eu não ia gostar, então a gente não faz isso com o nosso paciente também, tá bom? É antiético, não é adequado conforme a biossegurança ficar só uma proteção para vários pacientes, não adianta de nada, a gente tem que trocar, fazer a fricção tripla e depois o próximo paciente ser atendido. Por isso, não tem como a gente atender um paciente em 15 minutos na odontologia, tá? Não tem como separar esse tempo. A gente precisa de um tempo maior, porque além do atendimento, da escuta qualificada, do atendimento do paciente, a gente precisa fazer toda essa desinfecção entre um paciente e outro. Adequado processamento dos instrumentos. Isso daí é básico, tá? Não trabalhem literalmente em um consultório que não faça adequado processamento dos instrumentos, tá certo? Então é algo muito sério, é algo que a gente tem que recorrer ao conselho, aos órgãos de vigilância sanitária quando isso não acontece. O adequado processamento dos instrumentos consiste em a separação do material perfuro-cortante e o material que a gente faz utilização dentro do consultório. Esse material vai ser separado em caixa, normalmente transparente, tá certo? Lacrada, que você vai levar para o expurgo para transportar esse material. Vai fazer a lavagem do material ali com luva adequada para isso, um equipamento de proteção adequado para isso, jamais fazer sem máscara, sem óculos de proteção, sem uma luva de borracha, tem que fazer isso dessa forma, tá adequada. Deixar ele de molho submerso, né, com a solução de descontaminação, depois fazer a lavagem desse material e o processamento, né, secar o material e o processamento em autoclave, para ele ser esterilizado devidamente, tá certo? Fazer a conferência da data, porque a gente não pode deixar de estipular a data mesmo do material. A gente tem que utilizar esse material ali em 1 semana. Se não usar, fazer o processamento novamente, tá certo? Então a gente precisa ter o controle. O auxiliar de saúde bucal, ele faz esse controle dentro do consultório odontológico. Vai fazer a anotação no caderno e vai fazer o controle da esterilização do material. Adequado manejo dos rejeitos. Então, tem também uma forma adequada da gente estar descartando o lixo contaminado, o lixo que é comum, né? Normalmente nos consultórios tem 2 lixeiros para isso, a gente coloca o lixo contaminado naquele saco cor de gelo, né? Que tem a identificação, a gente faz o depósito desse lixo em um lixo separado do lixo comum.
E além disso, o material perfuro-cortante, que tem naquela caixinha, né, de papelão, tem uma correta montagem. Dentro da caixinha de papelão vem uma proteçãozinha também de papelão para evitar que nós possamos nos ferir nesse manejo dos instrumentos dos instrumentos perfuro-cortantes, tá? Da lâmina de bisturi, da agulha, da seringa, então da pontinha da seringa, enfim. Esses materiais perfuro-cortantes vão ser descartados nesse lixo adequado para isso e depois descartado também em ambiente adequado para isso. Nas aulas práticas também a gente vai estar aprendendo a montar essa caixinha, tá, pessoal, do perfuro-cortante. Normalmente o auxiliar de saúde bucal que faz isso no consultório odontológico também. E dedicação, atenção ao trabalho. Tá? Então, os cuidados necessários para promover a proteção do ambiente de trabalho dependem exclusivamente da dedicação, né, em relação a tudo isso que a gente falou, tá? Então é muito ligado com a atenção ao trabalho. A gente precisa ter atenção em tudo que a gente está fazendo. Não adianta chegar correndo no consultório, fazer tudo de qualquer forma, alguém vai sair prejudicado. Então a gente precisa manter a biossegurança, tendo dedicação e atenção ao nosso trabalho, planejamento do que a gente vai fazer ao longo do dia, como você vai fazer, aonde você vai descartar esses dejetos, como que eu vou planejar o tratamento, o início, né, a desinfecção do ambiente até o final. Então, o auxiliar de saúde bucal, o dentista, a equipe odontológica ali é completamente responsável por todo o percurso do atendimento. Então, a gente precisa ter atenção quanto a isso. O próximo slide, slide 51, fala sobre a vacinação, que a gente já tinha tratado, né? A gente já tinha falado que é importante nesse cuidado de proteção do ambiente e a vacinação. Ela está aí no slide 52, um esqueminha sobre as vacinas que a gente precisa tomar. Então aí vem a vacina da hepatite B, febre amarela, a tríplice viral, a BCG, a dupla tipo adulto e a influenza e pneumococos, tá? Então cada uma delas tem um esquema vacinal. O esquema vacinal às vezes é um pouco complexo da gente entender, porque ele às vezes é atualizado. Então a gente precisa pegar um esquema vacinal atualizado para a gente atualizar a nossa carteira de vacinação quando necessário, tá? Tem algumas controvérsias em relação a esses esquemas e a gente precisa estar atento a isso. Então a gente consegue ver no quadro que a hepatite B são 3 doses, tá? 0, 1 e 6 meses de intervalo. Então aí tem um esqueminha que fica bem simples, tá, pessoal? A febre amarela é dose única para residentes de áreas endêmicas e o reforço a cada 10 anos. E se for viajar para algum lugar de área endêmica, também precisa se vacinar. A tríplice viral, dose única. A BCG, dose única para aqueles que não forem reagentes ao teste tuberculínico. A dupla tipo adulto, DT, né, que a gente chama de difteria e tétano. São 3 doses, esquema básico, reforço a cada 10 anos, antecipado em casos de gravidez ou acidentes graves. A influenza e pneumococos, 1 dose a cada ano para a gripe e reforço após 5 anos para a pneumonia. Então, basicamente, a gente faz esse esquema vacinal. Então, já pega a sua carteirinha de vacinação, confere se seu esquema vacinal está conforme a tabela que a gente fez, porque se não tiver, você precisa ir a um posto de saúde, a unidade básica de saúde e atualizar esse esquema vacinal, tá certo? Então, com essa tabela, fica bem fácil da gente entender, tá certo? Então, cada vez que você vai na unidade básica de saúde, você vai se vacinar, vai escrever ali qual a dose que você está tomando e assinar. Então, se na sua carteirinha não está ali, você precisa, né, atualizar a sua carteira de vacinação. Ah, doutora, eu não sei onde está a minha carteira, eu perdi. Então, você vai ter que procurar uma unidade básica de saúde e se vacinar novamente para você ter tudo atualizadinho ali, tá certo? No próximo slide tem um calendário nacional de vacinação. Então, ali tem falando das vacinas das crianças, o grupo-alvo, né, das crianças, dos adolescentes, adultos, idosos, gestantes. Então, cada quadro vai ter uma atualização ali do calendário vacinal nessa tabela. Então, vocês podem acompanhar, verificar direitinho se vocês têm todas as vacinas em dia para estar atualizando esse esquema vacinal, que é muito importante para vocês se protegerem, tá bom? No próximo slide, no slide 54, fala um pouquinho sobre a higienização das mãos, que eu falei para vocês que é muito importante a higienização das mãos, porque ela vai estar nos protegendo o paciente e a comunidade. Então, a gente precisa ter na nossa cabeça que é importante, algo que não vai ter um professor ali olhando se você está lavando a mão toda hora ou não.
Mas a gente tem que ter essa própria consciência, tá? A lavagem das mãos, embora seja um procedimento simples, é importante quando realizado de forma adequada, diminuindo a quantidade de micro-organismos. Então a gente não vai conseguir zerar, né, a quantidade de micro-organismos ali no ambiente, mas a gente consegue ter várias atitudes, vários protocolos que nos ajudam a diminuir a quantidade de micro-organismos no ambiente. E a lavagem de mãos é uma dessas etapas, tá certo? A lavagem de mão deve ser realizada sempre que forem retirados os EPIs. Então, toda vez que eu for trocar a minha luva, eu preciso fazer a lavagem de mãos, tá bom, pessoal? Após procedimentos, mesmo que tenham sido efetuados com as mãos enluvadas, eu preciso fazer a lavagem de mãos. Ai, doutora, mas eu tô com a luva ali e eu vou ali auxiliar o procedimento. Quando eu tirar a luva, não vai estar descontaminada a minha mão? Porque eu não vou ter colocado a mão diretamente na ferida ou no procedimento, enfim, que eu estou realizando. Mas não, pessoal, a gente tem que fazer a lavagem de mãos sempre após o procedimento para diminuir a quantidade de micro-organismos, tá certo? Para que não possa passar nada. Então, é um protocolo realizado, estudos já foram realizados que viram a diminuição da contaminação a partir desses protocolos. Então, até mesmo no momento que a gente tira a nossa luva, mesmo de forma correta, podem ser espalhados micro-organismos ali naquela superfície. Então, sim, a gente precisa fazer a lavagem de mãos, mesmo a gente tendo feito o procedimento com as mãos enluvadas, tá certo? Quando tocar superfícies e objetos no ambiente de trabalho. Então, lembra daquela historinha da contaminação cruzada que a gente viu na última aula? Então, pronto, nas superfícies a gente também pode ter bactérias ali espalhadas, micro-organismos. Então, a gente precisa fazer a lavagem das mãos quando a gente toca nas superfícies do próprio consultório. Então, a gente tem que lavar a mão toda hora, resumidamente, né? Antes, após e no contato de superfície, a gente tem que lavar as mãos. Após manusear prontuários, próteses, moldagens e modelos de gesso, a gente também precisa fazer a lavagem das mãos. Por quê, doutora? Porque as superfícies, elas também estão contaminadas. No consultório odontológico, mesmo quando a gente sai daquela área de trabalho mais próxima do paciente, ali o consultório todo, ele tem riscos de contaminação. Até a secretária que está do lado de fora, numa bancada, ela também vai ter esses riscos. Então, até a secretária precisa fazer a higienização das mãos também. Lavagem de mãos de forma correta, álcool em gel, ela também precisa se proteger. É um ambiente contaminado. E a contaminação cruzada é a base disso para a gente entender, que a gente já conversou bastante na próxima aula. Ou na aula anterior. Então, quando a gente viu ali sobre contaminação cruzada, é basicamente o que vai reger a nossa conduta dentro do consultório odontológico. Então, as superfícies também estão contaminadas e a gente precisa fazer a higienização das nossas mãos, tá? O uso de luvas não dispensa a lavagem de mãos. O degermante, o sabonete ali, o sabonete líquido em barra que a gente vai estar utilizando, ele é extremamente importante. Às vezes, em procedimentos cirúrgicos, a gente também usa a esponjinha, na escovinha já imersa com clorexidina, que evita o contato até mesmo com outras superfícies na hora de pegar o sabão, enfim, a clorexidina, e a gente faz essa higienização de forma mais profunda. Então, não é a utilização da luva que vai fazer com que nós não lavemos mais as nossas mãos durante o atendimento. Então, isso não dispensa a lavagem de mãos, tá certo? Procedimento de lavagem de mãos. Então, como que é esse procedimento que eu tinha começado a falar anteriormente? Eu vou precisar retirar os anéis, tá? Aliança, pulseira, tudo que tiver na nossa área de atuação aqui das mãos. O ideal é a gente não atender com nenhum adorno, tá, pessoal? Brinco, colar, pulseira, anéis. Então, o ideal é, antes do atendimento, a gente tirar todos esses adornos para a gente atender, porque tudo é um local de aglomeração de micro-organismos. Então, a gente precisa fazer essa remoção. Abrir a torneira com a mão dominante e molhar as mãos sem encostar na pia. Então, tudo que vai me dar segurança àquele procedimento que eu vou estar realizando, eu vou fazer ali. Ou eu aciono com o meu pé, ou eu abro com a mão dominante e depois eu não encosto mais na pia, tá bom? Dispensar sabão líquido de 2 a 4 ml na palma da mão, tá? E aí eu vou começar a minha lavagem de mãos. Ensaboar as mãos, friccionando-as por aproximadamente 30 segundos, atingindo palma, dorso, espaços interdigitais,
polegar, articulações, unhas e extremidades dos dedos e punhos, tá certo? Então, todas essas áreas, elas precisam ser atingidas. Não é só aqui, ó, palma e dorso. Todas essas áreas, interdigitais, unhas, pulsos, polegar, a gente precisa dar devida atenção a todas as áreas da nossa mão. Enxugar as mãos em água corrente, retirando totalmente o resíduo de espuma e fragmentos de mão. Se possível, se tiver espaço no consultório, tem que ser nesse direcionamento, tá? Não colocando para baixo, para os lados. A água precisa correr daqui e vai escorrendo para o nosso punho, tá? Se tiver alguma bactéria ainda nesse trajeto, ela vai ser, algum micro-organismo, nós vamos enxugar, né, nessa linha unidirecional, tá certo? Enxugar em papel toalha ou em alguma toalhinha estéril adequada para isso. Fechar a torneira com papel toalha utilizado para o enxugamento das mãos, caso ele não seja acionado pelo pedal. O ideal é no pedal, tá, pessoal? Para que a gente não evite o contato com a torneira. Mas se não tiver a toalha que você utilizou, você já pega para fechar a torneira. Cotovelo ou fotossensível, porque às vezes é no pedal, às vezes a gente aciona com o cotovelo ou ele é fotossensível. O ideal é que seja fotossensível no pedal para que a gente não se contamine novamente nessas áreas. As unhas devem ser curtas e limpas regularmente, sem esmalte. Gente, a gente está trabalhando com saúde, tá? O máximo de limpeza que a gente puder passar para o nosso paciente é o ideal. Então, as unhas, meninas, pintem aos finais de semana, nas férias, porque o ideal mesmo, protocolado, é que elas sejam curtas, discretas. Se for algum esmalte, tentar uma cor mais clara, tudo que o paciente possa enxergar, a limpeza ali, né? Então, sem o esmalte eu consigo ver se tem alguma sujidade ali na sua unha. Então, o mais claro que eu posso passar para o paciente, uma noção, uma perspectiva de limpeza, é o que a gente vai estar passando, tá certo? Então, todos esses detalhes os pacientes reparam. E a gente também é uma forma de controle entre o profissional e a própria equipe, tá certo? Então, o máximo que a gente puder ter as unhas curtas, limpas, regularmente, sem esmalte, que eu puder passar de limpeza ali para o paciente, eu vou tentar passar nesse momento, tá bom? Então, tem vários vídeos no YouTube também, eu posso estar passando nos nossos grupos de conversa ou na terça-feira quando a gente for tirar dúvidas. Eu posso estar passando alguns vídeos que são bem interativos, né, que a gente consegue ver onde a gente fica suja a nossa mão quando a gente encosta, né, em algum local. E aí eu vou passar para vocês esses vídeos, tá certo? São vídeos bem práticos que a gente começa a ter noção de quanto é sujo os lugares que a gente encosta. E aí a gente começa a ter um pouquinho mais de atenção quanto a isso. Então vamos falar agora sobre EPI, Equipamento de Proteção Individual, no slide 58. A gente vai entender um pouquinho como utilizar, o porquê utilizar, o que é o EPI e como fazer o uso correto disso, tá? Então, o que é o EPI, afinal das contas, né? Um dispositivo ou equipamento utilizado para a proteção individual do profissional e prevenção de acidentes nas atividades de trabalho executados em setores e unidades que oferecem riscos de acidente. O mesmo que DPI, Dispositivo de Proteção Individual. Então, não é só na área de saúde que utiliza o equipamento de proteção individual, mas na nossa área a gente também faz esse uso, que é justamente para nos protegermos de algumas intempéries que possam vir a acontecer, físicas ou micro-organismos, enfim, a gente conversou bastante sobre isso, né? Então, as principais funções dos EPIs são quais? Redução da exposição humana aos agentes infecciosos, esse daí a gente se preocupa muito, né? Então, existe essa função. E como a gente viu lá na outra aula, desde o advento da AIDS, né, que começamos a nos preocupar mais em relação a nos protegermos. Alguns professores bem antigos ou dentistas mais antigos sabem que não era assim antigamente, né? Fazer cirurgia com luva estéreo, nem se falava sobre isso. Então hoje a gente já vai evoluindo um pouco mais dentro da área da saúde, entendemos que é muito importante, as pessoas deixam de morrer, né, por um simples fato da utilização do EPI. Redução da exposição humana aos agentes infecciosos. Então, a gente consegue fazer essa redução fazendo o protocolo de utilização dos equipamentos de proteção individual.
Próximo é a redução de riscos e danos ao corpo provocados por agentes físicos ou mecânicos. Sim, também a gente consegue se proteger de forma física mesmo ou mecânica. Como? Os nossos olhos, alguma cureta, algum material perfuro-cortante, a gente está utilizando isso o tempo todo. E o próprio paciente, né? Às vezes a gente esbarra sem querer naquela área de trabalho ali e a gente consegue se proteger justamente com a utilização do óculos de proteção, por exemplo. Quem trabalha com prótese também, aquela poeirinha que sai, né? Aquele resíduozinho do modelo de gesso, do ajuste da placa de bruxismo, enfim. A gente consegue se proteger também utilizando a proteção individual. Redução da exposição a produtos químicos e tóxicos. Então, até inalando algumas substâncias químicas ali, a gente também se protege com uma máscara adequada, né? Fazendo a utilização, a troca dessa máscara com frequência. Utilizando uma N95, uma PFF2, a gente consegue fazer a nossa proteção também na inalação de produtos químicos ou até mesmo tóxicos. Redução da contaminação de ambientes. Então, a gente também reduz a contaminação do ambiente, fazendo uma troca de luva, utilizando sobreluva, utilizando jaleco, alocando o jaleco de forma correta e não saindo pela rua com jaleco ou colocando o jaleco no carro, né? Então, a gente precisa alocar o jaleco numa bolsinha preparada para isso, né? Ou encaminhando para lavagem a partir do próprio consultório, enfim. A gente precisa ter esse acondicionamento desses equipamentos de proteção individual de forma correta também para não estar contaminando os ambientes de trabalho ou de percurso, tá certo? Ou até mesmo a nossa casa. Então, quais são os EPIs básicos? São eles: luvas, gorro ou touca, máscara e os respiradores, óculos de proteção ou visor, tá? Ou o face shield, que a gente utilizou bastante desde o ano passado para cá. O protetor auricular, que a gente já conversou sobre ele, é bem complexo, né? A sua utilização dentro do consultório odontológico, você precisa ouvir equipe e paciente, e descartar de forma correta, então é algo que nos protege, mas ainda assim é difícil a utilização desse equipamento. O Propé, tá? E o Propé, inclusive, para os pacientes, tá? Também é algo que pode ser utilizado dentro do consultório odontológico, porque o paciente vem da rua, né, utilizando o seu próprio sapato, o seu próprio calçado, e a gente pode oferecer ao paciente um Propé para evitar contaminação dentro do próprio consultório. Ou colocar um tapetezinho de desinfecção, ou ambos, né? E os jalecos ou os scrubs. Os scrubs são os pijamas, né, que a gente utiliza também muitas vezes na cirurgia. Esses são os principais. Vamos destrinchar agora um pouquinho cada um deles. A luva tem dois tipos de luva, tá? A luva de procedimento e a luva cirúrgicas estéreis. A luva de procedimento é para quase toda a totalidade dos procedimentos executados no paciente, tá certo? Na manipulação de materiais e afins. Tem vários tipos de luva, de látex, de nitrílica, vinil, enfim. Às vezes algumas pessoas têm alergia, podem estar procurando um outro tipo que se adapte. Tá certo? A de látex é a que é mais utilizada, né? E hoje em dia os preços estão bem altos desses equipamentos. Espero que abaixe daqui para frente, mas os conselhos estão aí trabalhando para isso. Mas as luvas de procedimento a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, toda hora. E como a gente já viu anteriormente, precisa ser trocada, tá? Então eu já ouvi relatos de alunos que chegaram até mim e falaram: professora, no consultório que eu trabalho, o dentista pediu para que eu não utilizasse mais luva. Gente, isso daí é para proteção de vocês, tá certo? Então, se chegar a um extremo assim, infelizmente, você tem que se posicionar, tá bom? Porque não utilizar a luva, até mesmo você vai estar sendo prejudicado. Então, a luva de procedimento é importante, tá bom? Não vamos regredir no que nós já evoluímos na saúde. A luva cirúrgica estéreo são para cirurgias em geral, tá certo? Normalmente para um procedimento que é mais invasivo, que gera mais contaminação, a gente utiliza uma luva estéreo que vem embalada num pacotinho, a gente vai abrir esse pacote, tudo que está ali dentro é estéreo. Nas nossas aulas práticas, nas aulas de cirurgia, enfim, mais para frente, a gente vai ver direitinho como posicionar essa luva nas nossas mãos de forma adequada, porque tudo que a gente encosta na superfície que a gente vai tocar no paciente já não está mais estéreo, tá? Mais pra frente eu também vou mandar para vocês alguns vídeos sobre isso. A gente pode estar conversando também na aula de tirar dúvidas, tá bom?
Então as mãos elas devem estar lavadas e ou desgermadas ao calçar as luvas. Não adianta a gente utilizar a luva sem estar com a mão higienizada de forma adequada. Se houver algum ferimento, este deve estar coberto antes do calçamento. Então a gente coloca um micropore, um band-aid, algo que esteja cobrindo aquele ferimento que você se cortou, algo do tipo. As luvas devem ficar ajustadas às mãos do profissional. Para isso, o mercado oferece variados números que correspondem ao tamanho adequado. Então, gente, a odontologia é algo muito minucioso. Se eu fizer o procedimento com uma luva muito folgada na minha mão, eu não vou estar conseguindo realizar aquele procedimento da forma mais adequada possível. Então, a gente tem que ver qual a luva que se adapta à nossa mão. Tem luva PP, PM, G, enfim, você vai verificar qual que se adapta mais a seu corpo, a sua mão, tá? A sua anatomia. Deve-se retirar joias como anéis, alianças, pulseiras e outros acessórios para o calçamento das luvas. Após o calçamento das luvas, não tocar em nenhuma superfície ou objeto fora do campo cirúrgico ou do procedimento clínico. Canetas, fichas, maçanetas, telefone, etc. Não pode, tá, pessoal? Calçou a luva, ó, mãozinha para cima, alocada aqui na frente. Nada que contamine mais aquela luva que você vai colocar na boca do paciente ou naquela área que você vai estar exercendo a sua função ali. Utilizar sempre que for assistir o paciente, tá? Então, toda vez que você for ali auxiliar, você precisa estar utilizando a sua luva. Durante o exame extraoral, não é necessário, contudo, se o paciente apresentar ferimentos ou acne, é recomendado, tá? Eu gosto bastante de fazer a utilização da luva mesmo no exame extraoral. Mas a gente abre essa exceção, mas o ideal é fazer porque você não sabe a contaminação que está ali naquela pele. Utilizar um par de luvas para cada paciente, tá, pessoal? Esse daí é básico. Não vou repetir a luva que eu usei no meu paciente no próximo, não pode, tá certo? Então isso daí é básico. Retirar as luvas imediatamente após o término do atendimento, descartando-as. Então, de forma correta também, sem encostar na sua pele ou no jaleco, você vai descartar e jogar no lixo contaminado, tá bom? Tudo que tiver contato com saliva, secreção, sangue, secreção purulenta, tudo que tiver em contato direto é lixo contaminado. Nas bancadas ali que você montou a sua mesa clínica ou a mesa cirúrgica, tudo que tiver em contato ali vai ser descartado no lixo contaminado também, inclusive a sua luva, tá bom? Então na próxima, eu posso estar mandando nos grupos também dos meus alunos algum videozinho que vocês possam visualizar isso com uma facilidade maior, tá bom? Então nas aulas a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês. Tem outros dois tipos de luva que não são os que a gente utiliza no procedimento, que são as sobreluvas e as luvas de borracha. As sobreluvas, pessoal, elas são utilizadas sempre que houver necessidade de tocar em algo fora do paciente e não há pretensão de remover as luvas, como anotar em prontuário, revelar um filme, etc. Então, para não ter o descarte desregulado dessa luva o tempo todo, da luva de proteção, a gente faz a utilização da sobreluva. Então, se eu estou aqui auxiliando, né, o dentista, eu vou anotar algo na ficha. Eu posso colocar a sobreluva, anotar algo na ficha e depois descartar essa sobreluva e continuar o meu atendimento. Para não estar desperdiçando, né, fazendo um uso irracional das luvas, tanto pensando no consultório financeiramente, tanto no meio ambiente e afins. A gente não faz esse descarte o tempo todo. Então, se for algo que eu vou revelar o filme e voltar para auxiliar, eu posso colocar a sobreluva, tocar na maçaneta ali, sair e voltar a descartar essa sobreluva e voltar a atender normalmente, tá? E as luvas de borracha, elas são para lavagem de instrumento. Lembra que eu falei lá atrás? Elas são para lavagem de instrumento e limpeza do consultório em geral. Por quê? Elas são luvas mais grossas, mais resistentes. Então, se por acaso a cureta, a sonda ali, der alguma beliscadinha, vai ser na luva. As outras luvas são muito finas, elas podem te furar. E a luva de borracha não, ela vai estar resistindo mais a esse contato com os materiais, tá? Perfuro-cortantes. Então, elas são necessárias ali no manuseio dos instrumentos e na lavagem e limpeza do consultório em geral. As toucas foi um boom que surgiu de um tempo para cá, touquinhas coloridas, muito fofas, mas que muitas vezes o pessoal não lava essa touca e vai para outro dia atender com a mesma touca na outra semana, no outro mês. Então, o ideal continuam sendo as toucas descartáveis. Se você faz uso de toucas coloridas, a lavagem delas
tenha 5 touquinhas coloridas, né? Usa uma cada dia da semana, coloca para lavar no final de semana, enfim, tem que ter uma higienização adequada, igual o jaleco. Não vale ficar utilizando a touquinha colorida, bonita, mas infectando o paciente e a equipe, né? Então, as toucas descartáveis, elas são o protocolo básico, tá? O gorro é a medida de proteção tanto para o profissional quanto para o paciente, pois evita a contaminação dos cabelos por aerosóis, micropartículas constituídas por micro-organismos, matéria orgânica e fragmentos expelidos pela boca. Então, naquela área ali de trabalho, né, naquele meio que a gente já viu, contaminado, também vai estar sujando os nossos cabelos. Imagina esse cabelo longo aqui, quanta contaminação não ia ter se eu atendesse o paciente com cabelo solto ou amostra, né? Então, as toucas descartáveis são básicas para isso, tá bom? Também elas mostram para o paciente aquela questão da limpeza, tá certo? Então, se uma touquinha de pano estiver suja, o paciente não vai gostar. Eu não ia gostar de ser atendida por um profissional que tivesse com a touquinha suja. Então, a descartável não corre muito esse perigo, porque a gente descarta e coloca uma nova em cada ali no atendimento. Então, as recomendações: prender o cabelo, tá? Não adianta deixar o cabelo todo solto ali dentro da touca, vai prender o cabelo. Cobrir todo o cabelo com gorro, sem fiozinho para o lado de fora, a gente já conversou sobre isso. Deixar as orelhas protegidas pelo gorro. Gente, me dá muita agonia quando eu vejo algum profissional atendendo com a orelha de fora. Eu aprendi na minha educação, na faculdade, durante toda a universidade foi falado isso e a gente precisa colocar isso em prática. Aqui também para vocês, auxiliares, não deixem as orelhas para fora. Ah, a doutora, era só um pedacinho. Não, pessoal, não pode, tá? Contaminação da mesma forma, não pode. Evitar brincos, tá? Como a gente falou dos anéis, pulseiras anteriormente, o brinco também vai ser mais uma superfície de contaminação. Então, às vezes a gente coloca para dentro da touca, mas se puder tirar também é melhor. Ao retirar o gorro, puxe-o pela parte superior central e descarte no recipiente de resíduo. Então, evitar também o contato direto. Tá sem luva, puxa o gorro e coloca no descarte? Não. A gente precisa fazer esse descarte da forma mais limpa possível também, da forma mais biosegura, tá bom? Então, o descarte da touquinha da forma correta. Máscaras. Hoje em dia tem se falado bastante das máscaras, tem máscaras de várias formas, máscaras triplas, máscaras simples. Então, obviamente, as triplas elas vão ter uma cobertura maior de proteção, tá bom? Vão ter mais camadas. Essas máscaras que tem o ferrinho aqui no dorso do nariz vão estar fazendo uma anatomia melhor ali no seu rosto, evitando também um maior contato com micro-organismos. Então, ela vai estar selando aquela área melhor, tá bom? Tem algumas máscaras que tem os respiradores, parece uma tampinha de refrigerante, né? Que vem ali na máscara. O uso de máscaras é obrigatório durante os procedimentos, protegendo as vias aéreas superiores, tanto do profissional quanto do paciente. Então, ali no slide 68, mostra as máscaras que têm os respiradores. Ao selecionar uma máscara, o cirurgião dentista deve atentar para a sua capacidade de filtração dos aerosóis gerados durante os procedimentos. Fala, espirros ou tosse e disseminados no ambiente. Então, os respiradores eles precisam fazer essa filtração de forma correta. Então, não procurem qualquer marca. Vejam as marcas protocoladas pela Anvisa, que foram liberadas direitinho pelos órgãos de vigilância e que vão fazer uma proteção de acordo com a necessidade da máscara ali, de acordo com a necessidade da situação que você está envolvido. Não utilize maquiagem no rosto, a mesma altera a vedação da máscara, tá bom, pessoal? Então, quando a gente tira a N95, vem cheia de maquiagem ali, não é o ideal. Vai estar atrapalhando na vedação ali no processo que a máscara exerce, tá? Então, o próximo slide é um slide bem interessante, o 69, porque mostram várias formas de erro, né? Vocês estão vendo aqui, tem várias formas de erro da utilização dessa máscara, várias formas de erro de prender o cabelo, do elástico da máscara, enfim. Então, aqui é um slide para a gente tirar qualquer dúvida, tá? No primeiro, a posição errada dos elásticos. 2 elásticos estão aqui em cima da cabeça do profissional. Então, não pode, tá? É um em cima e outro embaixo, para ter uma vedação completa. A posição errada dos elásticos no segundo também, na segunda imagem. Os 2 elásticos estão para baixo, então a vedação também não é adequada. A máscara tende a cair. As forças de tração mesmo daquele elástico, elas vão estar de forma errônea, não vai estar vedando da maneira certa.
No terceiro, a máscara cirúrgica por baixo. Então, a pessoa quer se proteger demais e acaba errando também. Então, tem uma máscara simples ali, uma N95 por cima. Não é necessário, tá, pessoal? Ficar colocando e tirando a máscara, pendurando aqui no pescoço, voltando, colocando para baixo, no queixo, não é o ideal, tá? A contaminação ali, enquanto você está atendendo o paciente, se você ficar fazendo isso, vai ser grande. Não pode. Na quinta imagem, tem a barba, impede a correta vedação. Tá? Então, os rapazes, por favor, a barba bem feita para atendimento do paciente, algo que também transpareça essa questão de que você se preocupou com a sua higiene ali, uma barba bem feita, para que ocorra a completa vedação. Na sexta imagem tem a máscara cirúrgica por cima. Muito discutido isso no início da pandemia, tá? Foi algo que eu mesma procurei, alguns estudos, era algo que não tinha um consenso, mas hoje em dia se vê desnecessária a utilização na comunidade científica, tá? Então a N95 é o que é mais protocolado, o mais sugerido é a utilização apenas da N95, não precisa de uma máscara simples por cima, até então. E são necessários outros estudos nessa área também, mas até então não faz necessário, tá? Na próxima imagem tem cabelo preso no elástico. Você tá vendo que o rabo de cavalo dela ficou preso dentro do elástico? Não, a gente faz um coque ali para que a vedação ocorra de forma correta. O uso de brincos na próxima imagem, na oitava, também não, a gente já viu que atrapalha ali o elástico, a correta vedação, né, da touca, enfim. O ideal é assim. O uso de maquiagem na próxima imagem, tá? Então, também atrapalha a utilização correta da máscara. No próximo, cabelos soltos, não, a gente já viu bastante isso. No outro, o óculos no pescoço, gente, óculos no olho, do olho para fora do olho, quando a gente tá trabalhando. Então, pendurar no pescoço também é meio de contaminação, vai encostar no seu jaleco, no seu scrub, enfim, não é o ideal. E óculos na cabeça ou na testa. Nossa, isso daí dá vontade de fazer, porque é muito prático. A gente coloca toda hora para cima. Mas não é o ideal também. É um meio de contaminação, a touca vai estar contaminada, depois você vai estar botando aquela contaminação perto das membranas do seu olho. Então, até mesmo para você se proteger. Então, não é o ideal, tá? Então, são muitas questões que às vezes é até desconfortável para o profissional, mas a nossa profissão exige isso, tá, pessoal? Uma proteção. Então, no próximo slide, no slide 70, também tem a continuação. Não pode cobrir a máscara somente a boca. Ficar colocando e tirando a máscara e ficar colocando e tirando pendurado em uma orelha só. Não. O uso de anéis e aliança por baixo das luvas também não. Pegar na luva com a outra mão sem luva, qual é o sentido, pessoal? Tá protegido ali a sua mão sem luva e pegar na mão que está protegida não faz nem sentido, né? E manusear objetos pessoais com luva. Celular, então, que é cheio de micro-organismos, com luva não vai rolar, tá bom? Então, não pode essa utilização. No slide 71... Olha aí, considerada a coisa mais suja no mundo celular. O celular vai no bolso, cai no chão, enfim. Não pode. Entra no banheiro com o celular. Então, várias áreas contaminadas utilizando o celular e a gente também fica ali em cima, né? No consultório odontológico tem vontade, então... Descarta a luva, pega no celular, lava a mão, coloca a luva de novo, tá? É o ideal, pessoal, não pode. Vai almoçar, coloca o celular em cima da mesa. Então, tem diversos exemplos que o celular tá com a gente, né? Na extensão do nosso corpo hoje em dia. Mas não pode, porque ele é um ambiente, um acessório contaminado, tá? Ele vai em muitos ambientes com agentes contaminados. Como a gente não vai lavar o celular o tempo todo, a gente precisa lavar as nossas mãos e evitar um pouquinho a utilização dele. Olha, então o celular ele é altamente contaminado, tá bom, pessoal? Então a gente tem que ter muito cuidado e consciência em relação à utilização dele no consultório odontológico. Então cabe a ética mais uma vez profissional. Então na próxima imagem tem uma imagem ali do dentista e o paciente. Uma imagem corriqueira que talvez um leigo olhe e não ache tantos erros. Mas ali, depois dessa aula toda, da primeira e da segunda aula, eu falando para vocês sobre biossegurança, eu acredito que fique fácil para vocês acharem também os erros, certo? Então, o nariz do profissional está para fora da máscara, ele está sem touca, né? O jaleco dele está aberto,
A luva não está cobrindo até o punho do jaleco. O jaleco não é do estilo gola de padre, né? Que é com o punhozinho fechado. Então tem vários erros ali. A paciente está com óculos, está com babador. Mas ali ele tem vários erros, tá? Que a gente não pode deixar passar no dia a dia no consultório odontológico. Óculos de proteção. Então, a depender da exposição química, física ou biológica, a indicação do protetor adequado deve ser atendida. Óculos com lentes panorâmicas incolor de plástico resistente, com armação em plástico flexível e proteção lateral. Ao longo dos nossos anos de profissão, a gente começa a ficar mais exigente com certas coisas. Então, no início, às vezes, a gente pega qualquer óculos, tá meio arranhadinho e vai. Mas depois de um tempo você trabalhando com uma qualidade, né, no seu trabalho, você precisa ter ali 100% da sua atenção naquele trabalho. Então, além da proteção para você, você quer trabalhar de forma confortável e clara. Então, você não tem muita paciência para ficar com óculos que arranham, nada disso. Então, você precisa ter um óculos bom que te proteja e te deixe trabalhar de forma visivelmente clara ali, tá bom? Então, essa questão da escolha do óculos de proteção vai estar qualificando o seu trabalho. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção, tanto pela biossegurança quanto pela entrega com um trabalho de excelência. O visor, né, facial ou face shield, que foi muito conversado em relação à pandemia, enfim, à proteção, depois dessa era que foi em relação à Covid. O visor facial é o mais indicado para o trabalho do cirurgião dentista e equipe. Este EPI tanto protege da exposição à matéria orgânica quanto de fragmentos de materiais restauradores, raspagens periodontais, profilaxias, ligas, gotículas de produtos químicos utilizados em irrigação de condutos e etc. Então, deve ser sempre utilizado quando respiradores forem selecionados, tá? Então, pessoal, é algo básico que a gente utiliza. Também o Face Shield ele se torna mais uma área de proteção maior até mesmo do que o óculos, que ficam algumas áreas, né, ainda descobertas. O Face Shield vem aí, eu acredito que para ficar, porque eles são bem práticos e cobrem uma área legal do nosso rosto e nos protegem mais, tá? Então, tem que ter cuidado na alocação deles também, que às vezes amassa, né, acaba ficando mais embaçado, assim como os óculos. Então, é bom procurar um face shield ideal que nos proteja de forma correta. O protetor auricular. A gente conversou um pouquinho também sobre ele. Então, o protetor auricular é algo difícil de ser utilizado no consultório odontológico, não vou mentir para vocês. É algo que eu vejo ainda pouca utilização, porque não é prático. Todos esses outros EPIs a gente vê de forma mais prática, mas o protetor auricular é difícil a utilização dele de forma correta, adequada, mas é uma proteção ao cirurgião dentista, porque quando a gente chega, o cirurgião dentista e o auxiliar, porque quando a gente chega numa idade mais avançada, que a gente começa a ter noção da perda auditiva que a gente tem devido à tamanha intensidade de ruídos que tem dentro do consultório odontológico. A intensidade e constância do ruído gerado em atividades profissionais devem ser minimizadas com o propósito de diminuir o risco de perda ou acentuação de problemas de audição. Para os trabalhos e atividades envolvidas em áreas de intensidade de som prejudiciais, recomenda-se a utilização de abafadores ou protetores de ouvidos que podem diminuir dezenas de decibéis. Então, ele vai nos ajudar nessa proteção. Em relação ao compressor, né, o acionamento da caneta, os instrumentos de ultrassom, enfim, tem muitos barulhos ali dentro do consultório odontológico, os ruídos que acabam prejudicando a nossa audição. Agora, remover do nosso conduto auditivo e colocar precisa ser de forma higiênica também. Pendurar no jaleco também não pode. Então, se a gente for utilizar, precisa de ser correta essa manipulação, tá certo? Sem contar que precisamos ouvir o paciente, precisamos ouvir a equipe, o auxiliar, o dentista o auxiliar. Então, nós temos que ter meios de comunicação que a gente também entenda quem está à nossa volta se você não estiver ouvindo bem, tá bom? Então, a gente precisa ter esse aliado se você estiver utilizando o protetor auricular. É bom para a gente se proteger? Mas precisa ser manipulado de forma correta e ter cuidado em ouvir a equipe e o paciente. O próximo, já está finalizando a aula,
Aguenta firme, eu sei que é muita coisa, mas anota direitinho pra gente tirar as dúvidas depois, tá, pessoal? Então, o Propé, a gente já falou um pouquinho dele, ele tem finalidade de evitar o desprendimento de sujidades em áreas especiais e restritas que tenham essa necessidade, como ambientes cirúrgicos. O nosso ambiente ali, que a gente vai poder contaminar o paciente num procedimento, ele precisa estar o mais limpo possível, o mais descontaminado possível. Então, o Propé é importante ser utilizado pela equipe, pelo paciente. O que a gente puder evitar a sujidade ali, a gente vai estar evitando, e o Propé é um uso claro disso. É como se fosse uma touquinha, mas em vez da touca vai estar nos nossos pés, que são muito mais contaminados, né? Os sapatos que a gente vai estar pisando na rua, voltando, entrando no consultório, é muito contaminado. Então, se a gente puder utilizar o Propé, é o ideal, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o avental ou o jaleco, né, que a gente chama. O jaleco, ele deve ser utilizado sempre durante todo o procedimento, tá? Então, olha aquela imagem que eu mostrei antes do dentista com o jaleco aberto. Não pode. Tanto ambulatorial quanto cirúrgico. Deve ter mangas longas, gola alta, comprimento abaixo dos joelhos e punhos sanfonados para melhor adaptação às luvas. Principalmente nós, cirurgião dentista, que faz procedimento o tempo todo na nossa profissão. Punhos cerrados, gola alta, abaixo do joelho. Tem jalecos lindos hoje em dia, bordados, abertos, de todo jeito. Mas a gente tem que entender se é um jaleco que tem um padrão de biossegurança. Não adianta a gente estar lindo, no Instagram maravilhoso, mas sem proteger o nosso paciente. Então, todas essas medidas precisam ser criteriosamente, rigorosamente analisadas antes de comprar um jaleco, tá bom? Após o expediente, deixar o jaleco em cabide exclusivo para essa finalidade. Tanto o jaleco quanto o avental devem ser transportados em sacos plásticos e quando forem encaminhados para lavagem. Então, aquilo que a gente conversou, o processo de transporte também vai estar contaminando todo o caminho, tá? Se a gente fizer de forma inadequada. Devem ser colocados em baldes destinados à descontaminação prévia à lavagem, podendo ser utilizado solução de hipoclorito de sódio a 1% durante 10 minutos, né? Deixar imerso ali durante 10 minutos, separadamente das demais peças do vestiário doméstico. O uso desses uniformes fora do recinto terapêutico é desaconselhado. Então não adianta você chegar na sua casa cansado, tirar o seu jaleco, colocar dentro da máquina com todas as suas outras roupas. Então é importante fazer uma imersão desse jaleco, né, desse equipamento de proteção individual antes de ser lavado ali e que possa contaminar a sua casa, seus parentes, você no seu ambiente de casa mesmo. Então, no próximo jaleco ali, ou no próximo slide, tem o slide 77 que fala o jaleco de renda, ó, tão bonito, né? Ali a moça com o jaleco tão bonito, abaixo do joelho, mas todo rendado, cheio de furinho, vai contaminar a pele dela, não pode. Ali o jaleco adequado, fechadinho. Tem jalecos hoje em dia adequados que são lindos. Tem várias marcas, né, grandes que têm proporcionado jalecos muito bonitos também, adequados, que a gente pode lançar a mão dessa hipótese. E o jaleco descartável também, tá? O jaleco descartável você vai utilizar só uma vez devido ao seu material e jogar no lixo de contaminados. Também temos os scrubs ou pijamas cirúrgicos. São higiênicos e projetados para ser simples, com lugares mínimos para contaminantes ocultos. Fácil de lavar e barato para substituir se danificado ou ficar manchado de forma irreparável. Então, embaixo nós utilizamos normalmente os scrubs e por cima a gente tem um kitzinho da cirurgia, né? Quando a gente vai entrar em cirurgia, que a gente coloca o capote por cima. Então a gente coloca e se protege com algo estéreo também ali por cima. Eu particularmente adoro, se eu pudesse, eu só utilizava o pijama cirúrgico. Acho muito prático, confortável e eu acho que acaba sendo viável ali no dia a dia, corrido. É bom, mas a gente precisa se proteger também, tá? Normalmente utilizo em cirurgias com o capote por cima. Para finalizar, ali tem alguém bonitinho, todo paramentado. Olha que lindo esse profissional, né? Pijamas, os scrubs, o propé, gorro, máscara, o visor, no caso dele, né? O face shield, o avental, luvas, todo calçadinho, todo bonitinho, a luva até lá em cima, todo paramentado. Deve estar passando calor ali, se não tiver ar-condicionado. Mas está todo paramentado, da forma correta que é para o nosso atendimento. Então, pessoal,
Se tiver alguma dúvida, já anota. A gente se encontra semanalmente para tirar essas dúvidas. Espero que esteja claro para vocês essa questão da biossegurança. Esse módulo é riquíssimo, cheio de detalhes, para que a gente possa estar aí, indo para o mundo real, para a vivência clínica mais protegido. Então não esqueça, desde o início, projetar o que você vai fazer no dia, entender que as áreas precisam estar descontaminadas, lavagem de mão de forma correta, se paramentar de forma segura, correta, que passe para o paciente uma imagem de limpeza, uma imagem de ética profissional, para que a gente possa estar fazendo atendimento de qualidade. É para isso que vocês estão sendo formados, tá? Para serem profissionais de qualidade. Eu não quero encontrar vocês depois para ir nas clínicas com a orelha para fora da touca. Não vou admitir isso. Nas aulas práticas eu quero todo mundo afiado. Então, para que vocês sejam profissionais de qualidade, eu espero que vocês já tenham esse selo, né? Quando vocês se formarem, não, eu me formei lá numa escola boa que me passou todas essas orientações e já possam levar essa marca da própria escola também, tá, gente? Da paramentação básica. Então isso, quando vocês vierem para aqui para as aulas práticas, vocês vão ser extremamente exigidos. Nos corredores da clínica, os profissionais que vão estar olhando vocês, os professores, não vão admitir que isso passe batido. Então, eu espero que vocês venham para cá daqui a pouco, que tudo voltar ao normal, já com isso na ponta da língua, que eu não preciso chamar a atenção de ninguém na aula prática, todo mundo fazendo tudo de forma correta, tá bom? Então, anota qualquer dúvida que vocês tenham, a gente conversa mais na aula online, tá? E espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esse módulo. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Beijos, até a próxima aula.